Irmãos, hoje eu quero falar para você sobre oração, porque foi aquilo que Deus avivou no meu coração esta semana. Lucas capítulo 18. A gente está sempre orando e pedindo a Deus que Deus nos dê uma palavra para o povo, para a igreja, e essa palavra tocou meu coração. Lucas capítulo 18, o versículo é o versículo 1. Lucas capítulo 18, verso 1. Lucas capítulo 18, verso 1, em nome de Jesus. Glória a Deus. Lucas 18, 1. Quem achou, diga amém. Diz assim Lucas 18, 1, olha lá. E contou-lhes também uma parábola, repete a igreja, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ou seja, nunca cansar, nunca desistir, nunca desanimar. Então Jesus está contando, ele vai contar uma história, parábola é uma história que Jesus ele usava para poder levar as pessoas a entender uma verdade divina. E nessa história Jesus vai falar sobre o dever que a igreja tem de orar sempre e nunca desistir, nunca desanimar, nunca desfalecer, nunca parar. A oração, irmãos, ela vai meio que na contramão do racional. Porque você pensa assim, poxa, eu tenho que estar fazendo isso, eu tenho que estar vendo aquilo, eu tenho que estar resolvendo aquilo outro. Mas a oração é você deixar de fazer isso, deixar de ver aquilo, deixar de fazer aquilo outro, e você parar tudo para tirar um tempo e colocar todas essas situações diante de quem? Do Senhor. A oração, irmão, é fé. Se o cara para orar, é porque ele acredita, é porque ele tem fé, que se ele colocar na presença de Deus, na mão de Deus, vai ser melhor. Diga glória a Deus. É porque ele acredita que se ele orar e colocar diante de Deus, vai vir uma solução. Tem gente, irmão, que ela é tão assim afoito, é de Deus, é de Deus. É como a Marta, né? Ele não para orar. Ele não para tirar um tempo com Deus. Tem gente que fala assim, pastor, eu não estou indo na igreja porque tem muito serviço. Pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estou estudando demais para o vestibular. Pastor, eu não estou indo na igreja porque eu estudo de manhã, eu estudo de tarde, eu estudo de noite. Irmãos, ir na igreja é fé, orar, tirar um tempo. Claro que às vezes, por conta de trânsito, de se locomover, a pessoa não consegue, às vezes, no decorrer da semana, vir à igreja. Mas a pessoa precisa tirar um tempo para ficar a sós com quem? Com Deus, é fé. E vamos ver isso hoje, olha lá. Né? E contou-lhes também uma parábola sobre o dever, repete, dever, né? Dever de orar sempre e nunca desfalecer. 2, dizendo, havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava a homem algum. Então, vemos que o juiz era um homem temente a Deus, era um homem que respeitava pessoas. No Brasil tem uns juízes aí que é meio parecido, né, pessoal? Não teme a Deus, não respeita homem nenhum. Acho que tem uns aí, uns pessoal assim, né? E deve de ter, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo. É ou não é verdade? Esse não temia a Deus, não respeitava homem algum. 3, havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Então você veja, irmãos, um contraste muito sério. O homem era um juiz, ocupava uma posição de autoridade, mas era um homem duro, arrogante, um homem que não temia a Deus e um homem que não respeitava ninguém, estava pouco se lixando para as pessoas. E do outro lado nós vemos uma viúva. E a viúva de hoje não é como a viúva de antigamente. A viúva de hoje, às vezes, trabalha fora. A viúva de hoje, às vezes, tem muitas posses, tem uma aposentadoria boa, né?
A viúva de hoje é diferente da viúva de antigamente. Antigamente a mulher, ela dependia muito do seu marido. A hora que o marido morria, ela ficava de mãos abanando, né, coitada. Não tinha, a ver se o marido deixou alguma coisa para ela, aleluia, mas se não deixou. E essa coitada, pelo visto, estava sofrendo. Alguém talvez tinha se aproveitado da viuvez dela e passado ela para trás. Alguém talvez estava ameaçando ela, se aproveitando que ela não tinha ninguém para defender ela, né? Então ela estava passando por uma situação complicada, e o único jeito, ela ia até aquele juiz e pedir justiça. Talvez alguém falou para ela assim: o que adianta você ir nesse juiz? Esse juiz não teme a Deus, esse juiz não respeita ninguém. Lembra do João? O João foi lá falar com esse juiz, até hoje a causa dele não foi julgada. Lembra do Antônio? O Antônio foi lá também, até hoje a causa dele não foi julgada, e não sei o que, mas ela não tem para onde ir, vou ter que ir lá, né? E a Bíblia diz que ela foi falar com o juiz iníquo, que não respeitava, não temia Deus e não respeitava homem algum. E Jesus está contando uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca desfalecer. Versículo 4: e por algum tempo não quis, quer dizer, fez pouco caso dela, mas depois disse consigo, disse para ele mesmo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito, ou importune mais, né? Ô, irmão, o juiz julgou a causa dessa mulher, sim ou não? Ele julgou porque ele era bom? Ele julgou porque ele era justo? Ele julgou porque ele se compadeceu dela? Não, ele julgou porque ele disse: eu não aguento mais ver a cara dessa mulher. Meu Deus, que mulher chata. Está sempre aqui batendo na minha porta, pedindo para mim julgar a causa dela. Eu vou julgar a causa dela porque eu não aguento mais ver ela. Ele não julgou porque ele era bom. Ele não julgou porque ficou com dó dela. Ele julgou porque ele não aguentava ver mais aquela mulher batendo na porta dele. E Jesus está contando uma parábola sobre o dever de orar sempre. Versículo 5 já foi, né? 6. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz, né? Julgou a causa dela. E Deus, aí agora Jesus vai falar de Deus, não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que pareça, tem Bíblia que fala, tardio para com eles, né? Versículo 8 agora: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Irmão, o juiz iníquo não é uma representação de Deus, ao contrário, ele é um contraste com Deus. Jesus está mostrando o seguinte: essa mulher, por causa da perseverança dela, fez até um homem iníquo, um homem que não respeitava homem nenhum, um homem que não temia Deus. Ela fez até um cara desse se dobrar para julgar a causa dela. E Jesus está dizendo: agora imagine você indo falar com Deus, que te ama, que deu o filho dele para morrer por você, que você como pai ama teus filhos e dá coisa boa para eles. Quanto mais o Pai que está no céu, disse Jesus, dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Então Jesus está fazendo um contraste. Muito mais o Pai vai julgar a causa dos seus filhos que vão a Ele. E não vai demorar, Ele vai julgar depressa. Ele vai julgar depressa. Mas, versículo 8, né? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Mas será que tem pessoas com essa fé de bater na porta? A Bíblia diz: aquele que pede,
Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta abre. Então, às vezes, irmãos, a gente até começa a orar pela nossa família. Às vezes, a gente até começa a colocar diante de Deus a nossa situação financeira. Às vezes, a gente até começa a colocar diante de Deus a nossa situação de saúde, ou qualquer outra situação. Mas daí passa uma semana, a gente passa um tempo, a gente desiste. Mas a Bíblia diz que existe um dever em nós de orar sempre e nunca desfalecer. E a Bíblia garante resposta para a oração. A Bíblia garante resposta. Olha, o Senhor Pai vai ouvir a oração. Digo-vos que depressa Ele vai ouvir a oração. Mas Ele vai encontrar fé na terra. Às vezes, irmãos, nós preferimos lutar com as armas naturais. A gente pensa assim, eu vou resolver essa situação. E às vezes a gente até pega um amigo aqui, um amigo lá, aquele conhece o prefeito, aquele conhece o juiz, aquele lá, eu tenho um deputado lá que é meu amigo, e com todo esse exército, às vezes você não consegue prevalecer. O pastor Jaime contava para nós um dia, que foi o pastor Jaime que contou, pode ser que eu esteja falando, mas foi ele, disse que uma senhora cristã, ela, bem sucedida financeiramente, ela foi fazer uma viagem, acho que foi lá no Egito que aconteceu isso, e ela disse que estava num hotel bem chique, que tem lá, para mim que foi no Egito mesmo, e tinha um senhor que fazia, eu não sei se era massagem nas pessoas, que ele era muito bom, e ela queria que fizesse uma massagem, que ela estava com as dores assim, e aí ela falou, aqui nós temos o melhor pessoa para fazer a massagem, chamaram o fulano veio, aí o fulano disse assim, não, esse aqui, olha, ele já fez massagem no príncipe não sei da onde, ele já fez massagem no rei fulano de tal, já o governo tal veio aqui fazer massagem, olha, a senhora vai ser uma pessoa muito honrada, né, recebendo massagem desse homem. Ele falou, não, é ele que vai ser honrado fazendo massagem de mim, porque ele nunca fez massagem no filho do rei dos reis, Senhor. Então, o que quer dizer com isso, irmão? Nós somos o filho do rei, glória a Deus. E se orarmos, o Senhor vai nos ouvir, diga glória a Deus. Então, nós temos que confiar, nós temos que crer, porque Deus, Ele dá a vitória, amém? Não, a gente quer resolver no braço, porque eu sou amigo do fulano. Não, irmão, eu sou filho de Deus. Eu sou amigo do ciclano que é poderoso, mas não, eu sou amigo de Deus. Mas sabe o que falta para a gente? Fé. A gente não olha para esse lado. A gente está meio desligado com Deus e não crê. Pô, é esse Deus, eu estou com Ele, Ele vai me dar a vitória. Amém? Olha a importância da oração. Vamos para Êxodo, capítulo 17, verso 8. Êxodo, o capítulo é o capítulo 17 e o versículo é o versículo 8. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né, meus irmãos? Facinho de se achar. Ontem nós tivemos aqui a formatura do curso de cuidador de idoso. Quem estava aqui ontem? Deixa eu ver, tinha uns que estavam aqui, glória a Deus. A irmã eu vi, elas vão se formando aí, ó, que benção. Eu dei para a senhora, né, o canudo lá. Glória a Deus. Eu não estava aos sábados aqui, porque eu tinha que estar em São Paulo, irmãos, né? Mas a gente que pagava as contas, né, muitas vezes, né? É o papel que vai no banheiro, é não sei o que mais, a limpeza, organiza. Claro que o pessoal também ajudou, graças a Deus. Mas foi um prazer receber o pessoal aqui na igreja. Amém, gente? Foi bênção em nome de Jesus. Êxodo capítulo 17, versículo 8. Fiquei feliz, não só em ver se formando, foram 400 e poucos formando. A irmã também, né? 400 e poucos que foram formandos e tinha mais de 1000 pessoas ontem aqui, irmão. Lotou a igreja, tinha gente de pé. Estava bonito de ver, né? Êxodo capítulo 17, verso 8. Acharam? Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim.
Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Então você veja, a Bíblia Sagrada diz que o Josué e os homens foram pelejar contra o povo de Amaleque, com espada, né? Foram pelejar contra o povo de Amaleque com espada. O Moisés, o Arão e o Ur, eles subiram no alto do outeiro para fazer o quê? A peleja deles foi na oração. Continuando, versículo 11 agora. E acontecia que, quando Moisés levantava a sua mão, quem que prevalecia? Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, quem é que prevalecia? Amaleque prevalecia. Então você veja, o Moisés estava lá com as mãos levantadas, levando a situação diante de Deus, e enquanto ele estava com as mãos levantadas, quem que prevalecia? Era o povo de Deus. Mas daí ele se cansava, as mãos iam baixando, e aí ele via diante dos olhos dele, que ele estava no cume do outeiro, e ele via o povo guerreando lá embaixo, e diante dos olhos dele, ele via o inimigo, o Israel estava prevalecendo, empurrando o povo para lá. De repente, quando ele cansava, quem começava a prevalecer? O inimigo começava a empurrar o povo de Israel para cá. Você veja que, você acha que essa história aconteceu na Bíblia só aqui? Não, isso é uma foto da nossa vida. Quando a gente está levando a situação diante de Deus, em oração, crendo no trabalhar de Deus, crendo no agir de Deus, nós estamos o quê? Prevalecendo. Mas quando a gente se cansa, para de orar, para de buscar a Deus, você pode estar trabalhando com todas as tuas forças, mas quem que começa a prevalecer na tua vida? Quem que começa a enfiar o dedinho dele no meio da família, lá na empresa, no local de trabalho, é o inimigo. Então, irmãos, nós devemos orar sempre, nunca desfalecer. Aí o que aconteceu? Versículo 12. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele. Ele se sentou, para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se... Por isso que a Bíblia diz que é melhor ser 2 do que... Aqui foi 3, mas às vezes a gente cansa, irmão. Você sozinho está lá num propósito de oração, às vezes você pode desanimar, mas quando você junta a tua fé com mais alguém está orando com você, pelejando por você, amém? Por exemplo, quarta-feira a gente se reúne aqui na igreja para orar pela família. Não é só você que está orando pela família, é a igreja que está orando pela família. Amém? Não sou só eu orando pela minha família ou pela sua família. Eu venho aqui orar pela minha, você vem orar pela sua, e nós juntos estamos orando pelas nossas famílias. Uma mão está ajudando a levantar, até a pessoa quando ela vem sozinha na igreja, Às vezes ela está desanimada, mas daí chega o marido e fala, vamos mulher. Aí a mulher vem meio se arrastando, mas vem. Aí ela se anima, se alegra. Aí daqui uns dias está o marido meio desanimadão, a mulher fala, não amor, vamos lá, vamos buscar Deus. Aí o marido vem meio se arrastando, busca Deus, já se anima também. E assim um vai fortalecendo o outro, e as mãos continuam levantadas. Diga glória a Deus.
Ou às vezes o pastor liga para alguém, um obreiro liga para alguém, ou faz uma visita. Ô irmão, não estou vendo você na igreja. É porque a mão precisa continuar levantada. Porque senão a gente não percebe. O Moisés percebia diante dos olhos dele. Quando ele baixava a mão, ele percebia quem prevalecendo? O inimigo. Quando ele levantava as mãos, quem prevalecia? O povo de Israel. E assim é, irmãos, hoje também. Quando a gente está com a mão levantada, você não está vendo, mas o poder de Deus está prevalecendo. Mas quando você baixa a mão, você para de orar, você parou de ler a Bíblia, você desanimou na fé, sem você perceber, mas o demônio já está se enraizando. Talvez quando você acordar já tá. Lembra lá da parábola do trigo e do joio? Dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o que no meio da lavoura? O joio. Aí você dá aquela cochilada espiritual, o inimigo pode semear coisas que vai lhe dar uma dor de cabeça depois. Então você tem que ficar ligado com Jesus. Amém? Aí, o que aconteceu? Versículo 13. E assim, né? Lembra que o Arão e o Ur seguravam as mãos do Moisés. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de... Mas teve os dois lados. Foi só o Amaleque lutando lá? Não. O Amaleque lutava de um lado e o Moisés do outro. Não adiantava só o Moisés orar. Alguém precisava ir pelejar. Mas também não adiantava pelejar se não tivesse o quê? A oração. Terça-feira aqui na Igreja da Graça tem a intercessão, 9 da manhã e 7:30 da noite. Vem participar, amém? Vamos prevalecer em nome de Jesus, mas tenha também a sua vida de oração. Glória a Deus. Essa semana é Semana Santa, eu vou continuar fazendo as lives. Eu gostaria de todo mundo participasse, que eu vou pegar firme na oração essa semana, porque é uma semana sagrada para nós, amém, gente? É uma semana para a gente se aproximar de Deus, para a gente buscar a Deus. Só não vai ter hoje, vai começar amanhã, né? Para a gente buscar Deus, se encher de Deus, que vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos ficar com as mãos o quê? Ou a mão vai ficar caída? Não, irmão, eu quero ver todo mundo com a mão levantada. Eu vou ser o Ur, eu vou ser o Arão, né? Vou levantar as tuas mãos essa semana. Fala, irmão, levanta a mão aí, vamos buscar Deus. Não precisa você ficar orando com a mão levantada, né? Mas é o fato de você estar ali na hora até que o inimigo seja desfeito. Aí o que mais que a Bíblia Sagrada diz para nós? Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus.